vamos para a edição das 9, João Baldassar. Daqui a pouco, os militares de Caneta em Riste, antes um salto a Gaia, na empresa Cerâmicas Valadares, 10 dias depois do início do bloqueio. Os trabalhadores fazem hoje uma conferência de imprensa, ponto de situação, e há desde já, Sónia Santos Silva, a indicação, aí junto à fábrica, de que os patrões mandaram desligar os fornos da empresa. 10 dias sem revolução é isto que resultam, os fornos foram desligados e os cerca de 15 funcionários de trabalho nesse setor foram ontem para casa sem saber quando é que vão regressar ao trabalho. A administração da Cerâmica Valadares dispensou-os por tempo indeterminado. Eu pergunto o Almeida, ele é membro da Comissão de Trabalhadores, se este é um sinal que a administração está a baixar os dados. Eu acho que não digo, mas tem que parar porque a produção está toda aqui, tem que parar de forma digital. Há pouco dizem que os fornos são uma espécie de serviços mínimos, é um sistema complexo, quando voltarem a ser ligados, quanto tempo é que demora a funcionarem a 100%? É 100% uma semana. Precisa primeiro que a parte produtiva vá a trabalhar, para depois criar condições de escala para o forno poder arrancar a 100%. Isso também acarreta custo. Sim, claro. Porque um forno para trabalhar, para não dar prejuízo, tem que trabalhar numa certa dimensão. E sem a louça e sem as pessoas para produzir, não tem hipótese. É uma realidade. Para daqui a 2 horas está marcada uma conferência de imprensa, os trabalhadores vão fazer uma espécie de balanço, o impacto mantém-se, os trabalhadores da Cerâmica Valadares continuam concentrados à porta, dia e noite, resistem ao fio e ao cansaço, e como diz o cansaço fixado aqui fora, vão continuar a lutar pelo pagamento dos salários em Natal. Repórter Sónia Santos Silva, em direto da empresa Cerâmica Valadares, em Vila Nova de Gaia. A TSF procurou já contactar a administração da empresa para tentar perceber o que significa esta decisão de mandar desligar os fornos, a decisão ontem tomada, de acordo com o que vão dizendo os trabalhadores, mas o contacto com a administração da Valadares não foi possível até ao momento. Os oficiais das Forças Armadas não desarmam, depois de Aguiar Branco ter sugerido que os militares insatisfeitos devem mudar de carreira. A associação, que representa as mais altas patentes, passou a escrito uma espécie de aviso ao governo. Carta aberta, que o DN publica hoje, mostra, Isabel Almeida, os oficiais na trincheira do combate verbal. Dizem que nada os obriga a serem submissos, acomodados, ignorantes e apolíticos, acrescentando num parênteses que, pelos vistos, daria jeito ao poder político que assim fosse. Na carta a que o Diário de Notícias teve acesso, os oficiais respondem ao Ministro da Defesa no mesmo tom crítico e indignado com que já tinham reagido na antena da TSF às ideias manifestadas por Aguiar Branco na semana passada. Durante um almoço promovido pela revista Segurança e Defesa, o Ministro afirmou que as Forças Armadas são insustentáveis. Agora a Associação de Oficiais responde, devolvendo as questões: as Forças Armadas são insustentáveis, Sr. Ministro? Não são, mas estão insustentáveis. A carta assinada pelo Presidente da Associação, Manuel Cracel, interroga também Aguiar Branco sobre a crítica de que as associações de militares usam o descontentamento como forma de intervenção pública e partidária, dizendo que se trata do uso de um direito imposto pela própria cidadania. Os militares também não gostaram de ouvir o Ministro dizer que quem não tem vocação está no sítio errado e deve mudar de carreira, acusando Aguiar Branco de cometer uma insanável contradição porque reconhece o descontentamento, mas ignora a lei e recusa-se a receber as associações. Citando Martin Luther King, os oficiais das Forças Armadas concluem defendendo que o silêncio, a passividade e o conformismo não são modos de estar na vida. Sim, o essencial da carta revelada hoje pelo Diário de Notícias, a TSF tem procurado esta manhã, até o momento sem sucesso, tem procurado uma reação do Ministério da Defesa a esta crítica reafirmada com um tom mais vincado por parte dos oficiais das Forças Armadas. O Presidente da República viaja hoje para a Finlândia, país onde vai participar na reunião do Grupo de Arraiolos, o grupo que reúne os chefes de Estado europeus que não têm poderes executivos. Durante a visita, que se prolonga até sábado, Cavaco vai realizar várias visitas e promover Portugal como um destino interessante para investimentos na área da tecnologia. Bárbara Baldaio. Visitas à Nokia Siemens e Finpro, a agência de exportações equivalente à ICEP portuguesa. Cavaco
Cavaco Silva quer construir novas pontes entre os dois países. Disse-o aos estudantes Erasmus finlandeses que estão em Portugal. Build new bridges between Portugal and Finland. A Nokia olha para Portugal como um sítio para investir em alta tecnologia, sublinha Cavaco, que leva outra missão na bagagem: perceber como é que a Finpro conseguiu desenvolver dois clusters importantes também para Portugal, o marítimo e o nanotecnológico. We want to know more how Finland is working in this area, as far as I know, very successfully to build a maritime cluster. Cavaco vai preparado para aprender com a experiência finlandesa virada para o mar, vai preparado para tentar aprofundar o relacionamento económico com Helsínquia, só não vai preparado para o frio. I may not be prepared to face minus 16, minus 20, you see. Temperaturas muito abaixo de zero, caso para fazer desconfiar do tão apregoado frio português. Cavaco Silva, certamente com um agasalho extra na bagagem, preparado para esta visita, um parceiro nórdico, a Finlândia, parceiro que colocou reticências durante o processo de debate da ajuda externa a Portugal. A chanceler alemã considera que a Madeira é um mau exemplo da aplicação dos fundos estruturais. Durante um encontro com estudantes em Berlim, filmado pela RTP, a chanceler tratou de opinar que no arquipélago português há betão a mais e competitividade a menos. Ja, eenmaal auf Madeira war, der wird total... Quem já esteve na Madeira pode ficar convencido de que os fundos estruturais foram bem aplicados na construção de muitos túneis e autoestradas, mas isso não conduzir a que haja mais competitividade. Wettbewerbsfähigkeit ist. Das ist nicht der Fall. Assim, as declarações de Angela Merkel, registradas pela RTP, declarações que o DN da Madeira classifica hoje na primeira página como corrosivas. Já esta manhã chegaram justamente da Alemanha dados que confirmam a boa saúde da economia, daquela que é considerada a locomotiva da Europa. No ano passado foi registado um excedente comercial histórico na Alemanha, 158 mil milhões de euros, mais 11% do que no ano anterior. Quer isto dizer que as exportações de produtos germânicos estão, digamos, de peito feito. Na Síria, Assad prometeu acabar com a violência, mas a oposição garante que as últimas horas fizeram crescer o número de mortos na cidade sitiada de Homs. O presidente da Síria disse ontem ao ministro russo dos negócios estrangeiros, que recebeu em Damasco, disse-lhe que estava a preparar-se para tirar o dedo do gatilho, mas não é isso que contam esta manhã várias fontes da oposição. A partir de Beirute, o Observatório Sírio dos Direitos do Homem refere dezenas de mortos. Um ativista da oposição, ouvido pela agência Reuters, a partir de Homs, através de um telefone satélite, concretiza 47 mortos durante a noite de madrugada. Este opositor, com quem a agência Reuters conversou, explica que a eletricidade foi restabelecida durante algum tempo, o que permitiu a recarga de telemóveis e a troca de informações entre os elementos que contestam o regime de Assad e que estão dispersos pela cidade de Homs. Damasco está sob crescente pressão. Os países árabes do Golfo expulsaram ontem os diplomatas sírios, chamaram a casa os respectivos embaixadores na capital da Síria, mas Moscou e Pequim insistem na ideia de que é preciso dar mais tempo ao regime sírio para que se concretize uma transição. Ainda esta manhã, o ministro russo dos Estrangeiros, Lavrov, fez questão de sublinhar que devem ser os sírios a decidir o futuro do país, descartando assim, uma vez mais, qualquer intervenção de qualquer género, qualquer intervenção externa na Síria. Moscou e Pequim, importa lembrar, foram os países que vetaram no Conselho de Segurança das Nações Unidas um projeto de resolução muito crítico, muito duro para com o regime de Bashar al-Assad. Nos Estados Unidos, apesar da gorda vantagem que Mitt Romney leva sobre a concorrência, o setor mais conservador do Partido Republicano acaba de mostrar, nas últimas horas, que ainda tem uma palavra a dizer. O ex-senador da Pensilvânia, Rick Santorum, venceu as primárias do Colorado e Minnesota, também uma eleição oficiosa no Missouri. Isso que nos conta agora a jornalista Cristina Langer.
A noite foi de glória para Rick Santorum. 3 estados, 3 vitórias. O conservadorismo está bem e recomenda-se. Conservatism is alive and well in Missouri and Minnesota. No discurso da noite, Rick Santorum tinha garantido já a vitória nos estados do Minnesota e Missouri, com uma larga vantagem sobre Mitt Romney. Mais tarde juntou o Colorado no saco e insistiu na ideia. Os vencedores da noite são o Tea Party e a ala mais à direita do Partido Republicano. Tonight was not just a victory for us, but tonight was a victory for the voices of our party, conservatives and Tea Party people. O antigo senador da Pensilvânia, o mais conservador dos candidatos, diz que os resultados foram ouvidos na Casa Branca e também no Massachusetts, o estado do rival Mitt Romney, e apontou semelhanças entre Romney e Obama. Mitt Romney has the same positions as Barack Obama. And in fact, would not be the best person to come up and fight for your voices for freedom in America. Apesar das críticas a Romney, o vencedor da noite garante que não quer ser a alternativa conservadora de Mitt Romney, quer ser a alternativa conservadora a Barack Obama. Ao telefone está Bruno Cardoso Reis, é professor de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa, também investigador no Instituto de Ciências Sociais. Bom dia, professor Bruno Cardoso Reis. Ainda é longo, como sabemos, o caminho para o apuramento da opinião dos republicanos de todos os estados. Ainda há muitas primárias para serem realizadas, incluindo a famosa super terça-feira. Que valor tem este resultado de Rick Santorum, na sua opinião? Bem, eu penso que tem, sobretudo, o valor de pôr em questão esta ideia que ele reforçou, obviamente, daquela linha muito disciplinada da política norte-americana, que o Mitt Romney não é verdadeiramente um conservador. E, portanto, e por outro lado, vem de facto também avalar esta convicção, que acaba por ser muito importante na psicologia do voto, de que o Mitt Romney já era de facto um candidato inevitável. E, portanto, havia muitos analistas que tinham apontado para aí. E, de facto, isto era um mal que não era esperado. E portanto, pelo menos até à sua 14 de terça-feira, que será de facto um teste muito importante, fica de facto essa questão. Até que ponto é que o Mitt Romney é visto como um candidato credível a nível dos conservadores, digamos, muito mais conservadores republicanos. Os preparativos para estas presidenciais surgiu um movimento chamado Tea Party, que no fundo congrega os mais extremistas dos conservadores. Enfim, os vários comentadores têm notado que Mitt Romney será o candidato mais difícil para Obama, se for ele escolhido pelos republicanos, porque é o mais moderado, porque vai disputar a eleição ao centro, sendo que os mais extremistas, digamos, dentro do Partido Republicano, terão força, pelos dados disponíveis, para impor uma outra solução, um outro duelo? Essa, de facto, a grande questão. Estava, digamos, havia alguma surpresa com o facto, depois de toda esta dinâmica militante do Tea Party, não haver uma coisa mais conservadora nas primárias. Digamos, o principal rival até agora do Mitt Romney, o Newt Gingrich, tinha tentado vender essa ideia, mas de facto tudo isto sem grande sucesso. Mas de facto aparece o Rick Santorum, que estava, digamos, em terceiro, mas tinha de facto ganho a primeira destas primárias, aparentemente desempenhar esse papel. O que é interessante também é que de facto ele utiliza a política externa de uma forma muito radical, assim, posições extremamente radicais, e nesse campo bombardear o Irão, defendendo que Israel é que deve ter um Estado na Palestina e posições desse tipo, também como arma eleitoral. E, portanto, também será interessante ver até que ponto é que isso de facto pesa e eventualmente condiciona depois as eleições e a própria política do Presidente Obama até lá. Embora seja pouco crível que, sendo eventualmente eleito, e indo já muito longe, um candidato republicano como Rick Santorum, depois não dá estas posições. Muito obrigado, professor Bruno Cardoso Reis, assim a opinião de um especialista em relações internacionais, sobre a tripla vitória, um hat-trick de Rick Santorum nas primárias, nas mais recentes primárias republicanas na América. E agora, uma passagem pelo Museu Rainha Sofia de Madrid. É lá que vai trabalhar, depois do verão, João Fernandes, que vai deixar Serralves, e quando chegar ao museu, um dos mais famosos da Europa, um dos mais distintos de Madrid, quando lá chegar, já estará em princípio terminado um trabalho em curso naquela que é a tela mais famosa de Pablo Picasso, Guernica. O que se passa então, e passa-se sempre durante a noite, é isso que nos vai contar de seguida o jornalista Nuno Domingues,
postos no grande quadro. 3,5 metros de altura, 7,76 metros de largura. As grandes pinturas não se medem aos palmos, mas a Guernica, de Pablo Picasso, obra emblema do Museu Rainha Sofia em Madrid, é um grande quadro em todas as unidades de medida, sejam elas quantitativas ou qualitativas. Uma máquina chamada carinhosamente Pablito está a ir ainda mais longe nestas medições. Amálgama de tubos de aço, ferro e alumínio, desenvolvida pelo próprio museu, pode ser controlado pelo computador com um software também inventado para esta tarefa, ou pode ser controlado manualmente. O robô tem uma potente máquina fotográfica acompanhada de sensores de raio-x que faz um mapeamento do quadro com fotografias sequenciais. O nível de precisão é grande. Depois de tirada uma fotografia, o braço do robô desloca-se 25 micrómetros, qualquer coisa como 1/4 da centésima parte de 1 milímetro. Este processo fotográfico permite tirar 1000 fotografias em cada 8 horas de trabalho. O quadro será macrofotografado 5 vezes, com 24.000 fotografias de cada vez. 2 de infravermelhos, uma de ultravioletas, uma de luz natural e outra multiespectral. Se for detectada uma diferença relevante de luz, a máquina para. Os peritos estimam que a operação permita até junho um mergulho nas entranhas do quadro de uma forma inédita. As sessões íntimas entre Pablito e Guernica só acontecem à noite. De dia, a obra-prima continua visível ao público no Museu Rainha Sofia, em Madrid. Por esta hora, Pablito, o robô fotográfico, já está a descansar. 9/7, notícias em destaque nesta manhã, João Paulo Baldassare. Foram desligados os fornos da empresa Cerâmica Valadares. Informação avançada à TSF dos trabalhadores. Pode ser um sinal de que não está para breve uma solução para esta empresa. O texto final com o plano de resgate da Grécia já foi enviado aos líderes dos 3 partidos da coligação de governo. O texto, 50 páginas, vai ser discutido ao final da manhã. A Troika exige luz verde de todos os partidos para avançar com mais uma fatia da ajuda financeira à Grécia. Daqui a pouco, a Polícia, o cenário e outros carnavais no turno de ensaio com Bruno Guerra. Estas e outras notícias em PSF.